Neste vídeo, vamos falar sobre uma maneira de se expressar números chamada de notação científica. Frequentemente, nós seremos obrigados a expressar números envolvendo uma quantidade muito grande de dígitos. Vamos tomar, por exemplo, a velocidade da luz no vácuo. Trata-se de uma constante fundamental da natureza. Em geral, ela é referida por c, do latim celeratio, era a forma como Einstein expressava essa grandeza, e ela mede 299.792.458 metros por segundo. Trata-se de uma distância muito grande que ela percorre em um único segundo. Podemos, por outro lado, lidar com um número muito pequeno, por exemplo, a constante gravitacional, que aparece na fórmula referente à lei de Newton para a gravitação. Ela é designada por um G maiúsculo e vale 0,0000000667384 metro cúbico vezes segundo a menos 2, que multiplica quilograma a menos 1. Note que nós temos números com uma grande quantidade de dígitos, sejam eles números expressando grandezas muito grandes ou grandezas muito pequenas. Para evitar esse incômodo de escrever números tão extensos e com algarismos desnecessários para a precisão dos cálculos que nós estamos comumente desenvolvendo, afinal de contas, em um número muito pequeno, esse 3 já está além da margem de erro que estamos considerando. Nós arredondaremos esses números e os expressaremos na notação científica, que consiste em expressar como um algarismo x multiplicando uma potência de 10. Forma x elevado a n, onde nós temos que o módulo de x será menor do que 10. Nós expressamos o x comumente como sendo um número de 1 a 9. Se chegar ao 10, nós passamos para a potência, e esse n é um número inteiro. Podemos ter aqui algo como sendo 1 vezes 10 elevado a nona ou 1 vezes 10 elevado a menos 9. Por exemplo, se expressarmos a velocidade da luz no vácuo e a constante gravitacional em notação científica, nós podemos escrever C igual a, arredondamos para 3, vezes 10 a oitava metros por segundo, que é um valor bem mais cômodo de se trabalhar do que o seu valor exato. Se quisermos ser mais precisos, poderíamos, em lugar de 3, colocar 2,99792. E a constante gravitacional, nós vamos escrever, considerando apenas esses 3 algarismos significativos, como 6,67 vezes 10 a menos 11 metro cúbico vezes segundo a menos 2 vezes quilograma a menos 1. Com a notação científica, nós podemos expressar alguns parâmetros importantes referentes às grandezas fundamentais que nós escolhemos como base para o nosso sistema de unidades: tempo, massa e comprimento. Quando falamos em tempo, por exemplo, podemos expressar a idade do universo, segundo os mais recentes modelos cosmológicos, como sendo da ordem de 5 vezes 10 a 17 segundos. A duração do dia como sendo da ordem de 9 vezes 10 a quarta segundos. Aqui estamos lidando com números muito grandes, mas vamos procurar um número pequeno. Por exemplo, o intervalo entre duas batidas cardíacas.
esse tempo é da ordem de 8 vezes 10 a menos 1 segundo, cerca de 1 segundo, 0,8. Estas são algumas grandezas referentes ao tempo, expressas em notação científica. Não precisamos aqui fazer um 5 acompanhado de 17 zeros. Vamos partir agora para massas. Nós temos que a massa estimada da nossa galáxia, a Via Láctea, é da ordem de 2 vezes 10 a 41 quilogramas. A massa estimada do Sol é da ordem de 2 vezes 10 a 30 quilogramas. A massa estimada do nosso planeta Terra é da ordem de 6 vezes 10 a 24 quilogramas. E a massa estimada da Lua é da ordem de 7,4 vezes 10 a 22 quilogramas. Veja como todos esses números grandes podem ser expressos de uma forma extremamente cômoda. Aqui estamos lidando com números grandes. Vamos pegar entidades no outro extremo, entidades muito pequenas. A massa do próton, que é um dos núcleons, uma das partículas que constituem o núcleo atômico junto com os nêutrons, é da ordem de 2 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Essa massa é muito parecida com a massa do nêutron, que é um outro núcleo. E a massa do elétron, que é outra partícula constituinte do átomo, só que ela pertence à eletrosfera, ela está em volta do núcleo, é da ordem de 9 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Veja como o próton e o elétron possuem massas muito diferentes, porém, essas partículas possuem exatamente a mesma carga elétrica em módulo. Os prótons possuem cargas positivas e os elétrons cargas negativas. O fato de partículas tão diferentes possuírem cargas elétricas exatamente iguais é um dos mistérios da física. E resta falarmos de comprimento. Vamos pegar algumas distâncias da natureza. Vamos considerar a distância entre a nossa estrela, o Sol, e a estrela mais próxima dele, que é chamada de próxima por causa disso, e ela fica na constelação de Centauri. A distância entre essas duas estrelas é da ordem de 4 vezes 10 a 16 metros. Vamos agora reduzir a escala e abordar o nosso sistema solar. A distância entre a Terra e até recentemente considerado o planeta mais distante, que é Plutão, mas já faz cerca de 20 anos que ele foi rebaixado, não é mais um planeta, é um planeta anão. Em todo caso, vamos considerar a distância entre eles, é estimada em 6 vezes 10 a 12 metros. Agora vamos lidar com o nosso planeta. A Terra possui um raio estimado em 6 vezes 10 a sexta metros. Aqui estamos lidando com grandezas astronômicas, números em geral muito grandes. Agora vamos reduzir bastante, drasticamente, a nossa escala. O comprimento típico de um vírus, ele é da ordem de 10 a menos 8 metros. E temos o raio do átomo de hidrogênio, que é o átomo mais simples presente na natureza. Ele é constituído de apenas um próton e um elétron em seu isótopo mais abundante, é da ordem de 5 vezes 10 a menos 11 metros. Este valor corresponde a meio angstrom, que é uma outra unidade de comprimento usada na física, é chamado de raio de Bohr. Então, esses são alguns valores típicos de comprimentos presentes na natureza. Então, temos aqui várias estimativas referentes a tempo, massa e comprimento,
ou seja, grandezas fundamentais para o sistema de unidade, expressas em notação científica.